Olá! A nossa análise de hoje mergulha de cabeça num tema que, olha, para dizer o mínimo, divide muitas opiniões, acende paixões. Totalmente. A gente vai falar da educação domiciliar, o famoso homeschooling. E para isso, a gente vai desempacotar um material bem específico. Aham, É um vídeo do canal de YouTube Visão Libertária, e o título já entrega o jogo, né? Homeschooling avança no mundo e retrocede no Brasil. exatamente. E o título já cria essa tensão que o vídeo vai explorar o tempo todo. Sim, De um lado, ele pinta esse cenário global de crescimento, tipo um movimento pela liberdade de escolha na educação. Do outro, ele descreve a nossa realidade aqui no Brasil como um pântano, sabe? Cheio de burocracia, restritivo. certo. E é super importante a gente deixar claro desde o começo, a fonte tem uma lente ideológica muito definida, que é a libertária. Perfeito. O nosso trabalho aqui não é concordar ou discordar, mas sim analisar essa perspectiva, os argumentos e os dados que ela usa para se defender, né? Exato. A missão é entender a narrativa. Porque, na visão dessa fonte, o mundo está indo para um lado e o Brasil, para o outro. Vamos começar então pelo cenário global que eles apresentam. Vamos lá. O vídeo não fala do homeschooling como se fosse uma coisinha de nicho, né? Não, de jeito nenhum. A palavra que eles usam é êxodo. Quase um êxodo massivo, e para sustentar essa ideia, eles trazem números. Imagino. Começam com um exemplo que eu achei até inesperado: o país de Gales. País de Gales. Sim, lá o número de crianças em homeschooling teria quase triplicado desde 2018. Triplicado. Nossa. Saltou de umas 2.500 para mais de 7.000. O número absoluto pode não parecer gigante, mas o crescimento percentual é o ponto central do argumento deles. Entendi. É a tendência que importa. Mas eles devem usar um exemplo maior, de mais peso, para afirmar o ponto, né? Com certeza. Aí o prato principal são os Estados Unidos, que é o grande laboratório mundial do homeschooling, né? Sim. Lá o movimento é antigo. E o vídeo joga na mesa uns números de alguns estados que são bem impressionantes. Na Carolina do Norte, por exemplo, eles falam em mais de 165 mil alunos. 165 mil, uau. Só pra gente ter uma dimensão, isso é mais gente do que a população de muitas cidades médias no Brasil. Pois é. Na Virgínia, seriam 56 mil, na Geórgia, quase 90 mil. A intenção é clara, mostrar que isso não é um punhado de famílias excêntricas. E sim um sistema educacional paralelo forte. Exato, robusto. Ok, os números são expressivos, mas o que está por trás deles? O vídeo explora o porquê desse tal êxodo massivo. Sim, e é aí que a análise da fonte fica mais interessante. Eles argumentam que não é um capricho. É uma fuga. É uma fuga. A principal razão que eles apontam é uma insatisfação generalizada com o modelo de escola tradicional. O modelo em si? O modelo em si. O vídeo usa adjetivos bem fortes, sabe? Descreve o sistema como engessado, superlotado e totalmente distante das necessidades reais dos estudantes. A imagem é de uma instituição que parou no tempo. E essa insatisfação se manifesta como? Quais são essas necessidades reais que a escola estaria ignorando, segundo eles? São várias camadas. Uma muito forte é a de necessidades específicas de aprendizado. O vídeo menciona que muitas famílias buscam o homeschooling como uma solução para crianças com TDAH, dislexia. Entendi. Condições que exigem mais atenção. Exato, uma atenção individualizada que uma sala com 30, 40 alunos simplesmente não consegue dar, né? A ideia é trocar o modelo de tamanho único por uma educação feita sob medida. Faz sentido. E além dessa questão pedagógica, eles falam do ambiente social da escola, porque essa é sempre uma preocupação grande dos pais. Falam, e de forma bem direta. O vídeo fala de uma fuga de ambientes escolares considerados tóxicos. Tóxicos. O bullying é citado como um fator central. Um problema que, na visão da fonte, as escolas muitas vezes ou minimizam ou não sabem como resolver de verdade. E a saúde mental também entra aí. Também. Pais buscando proteger os filhos de um ambiente de alta pressão, de muita ansiedade. A escola, para essas famílias, deixa de ser vista como um porto seguro, sabe? Sei. E por último, imagino que tem a questão do conteúdo, a qualidade acadêmica.
Exatamente, esse é o terceiro pilar, o desejo por uma formação que os pais consideram superior. E aí o vídeo entra num outro campo minado, falando em uma educação livre de doutrinação ideológica, Um termo que eles usam bastante. sim, para criticar o que eles enxergam como um viés político no currículo e também uma baixa exigência acadêmica. Certo. E para fechar esse ponto, o material ainda afirma que estudos internacionais mostrariam que alunos de homeschooling, em média, não só se saem bem, mas superam os alunos de escolas tradicionais, Em testes padronizados. em testes padronizados e que também teriam maior maturidade e mais chances de entrar na universidade. Ok, então o cenário global que a fonte pinta é esse. Um sistema tradicional em crise e um sistema alternativo, o homeschooling, crescendo por uma série de razões bem definidas. Perfeito. E é nesse ponto que o vídeo vira a câmera para o Brasil e, pelo título, a imagem não é nada boa. É um contraste brutal e intencional. Se lá fora a narrativa de liberdade e crescimento, aqui o vídeo descreve a situação como uma zona cinzenta Cinzenta e perigosa. e perigosa. A expressão que eles usam é que as famílias que optam pelo homeschooling no Brasil correm o risco de serem tratadas como criminosas. Criminosas é uma palavra muito forte. Como eles justificam essa afirmação? Qual que é o imbróglio legal por trás disso? A fonte detalha o que seria um verdadeiro labirinto jurídico-político. Tudo começa, na verdade, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF. Sei. O tribunal decidiu que a educação domiciliar em si não é inconstitucional. Ah, então não é proibida pela Constituição. Não é. No entanto, e aí que está o pulo do gato, o STF disse que, para ser válida, ela precisa de uma lei federal específica que regulamente a prática. Ou seja, o STF basicamente lavou as mãos e jogou a bola para o Congresso. Falou, olha, não é proibido, mas vocês precisam criar as regras do jogo. Exatamente isso. E a gente sabe como o tempo do Congresso pode ser particular, né? Com certeza. E o que aconteceu com essa lei? Então, essa é a análise que o vídeo faz. Existe um projeto de lei, o PL 1338 de 2022, que busca justamente criar essas regras e reconhecer o direito das famílias. Certo, um projeto específico. Sim, e segundo a fonte, esse projeto já passou por toda a tramitação na Câmara dos Deputados, foi aprovado, E aí, mas desde então estaria parado, engavetado no Senado. parado. E por que o vídeo aponta culpados para essa inércia? E com todas as letras. A fonte atribui essa paralisia a um lobby que eles consideram poderoso, Um lobby? formado por uma aliança de interesses. Eles citam, por exemplo, sindicatos de professores que veriam o homeschooling como uma ameaça. Uma ameaça à categoria e ao modelo público. Isso. E também burocratas do Ministério da Educação que não gostariam de perder o controle sobre o currículo. E outros setores que, na visão libertária do vídeo, simplesmente enxergam a liberdade educacional como uma ameaça ao poder do Estado. Entendi. Então, enquanto essa briga de gigantes acontece lá em Brasília, as famílias ficam no meio do fogo cruzado, nesse limbo legal. Exatamente. E quais são as consequências práticas disso para quem decide educar os filhos em casa hoje no Brasil? Olha, o material pinta um cenário de constante insegurança, até de perseguição, como eles dizem. Nossa, São relatados casos de famílias que recebem visitas de conselheiros tutelares, que recebem notificações do Ministério Público, a coisa fica séria. fica séria, enfrentam ameaças de multas ou até, em casos extremos, de perder a guarda dos filhos. Tudo isso por uma escolha que não é ilegal, mas que não está regulamentada. Esse é o ponto central deles. Elas são submetidas a uma pressão psicológica e jurídica imensa por isso. O que nos leva diretamente à crítica principal que o vídeo faz ao sistema brasileiro. Ele usa essa situação toda para construir um argumento muito maior sobre o estado da educação pública no país. Perfeitamente. É o que eles chamam de paradoxo moral. O paradoxo moral, como funciona isso? Funciona assim. De um lado, você tem essas famílias que estão ativamente investindo tempo,
dinheiro, energia para dar uma educação de qualidade aos filhos. Certo. E elas são tratadas, como diz a fonte, como criminosas. Do outro lado, você tem o sistema público, o provedor oficial de educação, e cujos problemas, que são gravíssimos, são, na visão do vídeo, normalizados. Tolerados. E que problemas são esses? Imagino que a lista seja longa para justificar um paradoxo tão forte assim. É uma lista, assim, devastadora, segundo a descrição deles. Mencionam a realidade de escolas sem o básico, como livros didáticos ou merenda. O básico do básico. O básico. Falam de professores desmotivados, com alto índice de faltas, salas de aula superlotadas que inviabilizam qualquer aprendizado. E o currículo? Que eles consideram completamente obsoleto, desconectado do mundo real. E, para completar o quadro, a criminalidade crescente dentro e no entorno das escolas. Uma imagem bem sombria. Eles usam dados para dar mais peso a essa crítica ou fica só na descrição? Eles trazem dados, sim, para reforçar o argumento. Citam, por exemplo, o resultado do Brasil no PISA. O exame internacional. Isso, mostrando que 55% dos nossos alunos têm desempenho considerado baixo em ciências. Mais da metade. Mencionam o IDEB de 2023, o nosso índice nacional, onde o ensino médio teria atingido uma nota de só 4,3, abaixo da meta. E talvez o mais chocante. O quê? Um dado sobre o custo financeiro do fracasso. O vídeo alega que o país gasta mais de 30 bilhões de reais por ano só com reprovação e evasão escolar. 30 bilhões de reais. Uau! Então, na lógica do vídeo, esse dinheiro todo que o Estado gasta para, basicamente, gerenciar o fracasso do sistema, seria a prova desse paradoxo? Exatamente. E isso leva à frase mais forte do vídeo, que resume toda a tese deles. E qual é? Que o Estado, sendo comprovadamente incapaz de cumprir sua função de educar, se avora no direito de proibir que os pais o façam por conta própria. Pesado. Muito. O discurso oficial de proteção à criança é taxado pela fonte de paternalista, como se partisse do princípio de que os pais são ignorantes, incapazes e que precisam da tutela constante do Estado. Certo. A crítica é duríssima e bem fundamentada, dentro da perspectiva deles. Mas um vídeo com um viés libertário não ficaria só na crítica, né? Ele deve propor uma alternativa. Com certeza. E é aqui que a ideologia da fonte vira protagonista. Eles não querem só apontar problemas. Querem uma solução. Eles propõem uma demolição do sistema atual e a construção de algo novo. E para ilustrar essa ideia, eles usam uma metáfora, a de um país fictício chamado Capistão. Capistão. Interessante. E como funcionaria a educação nesse lugar? Sem MEC, sem currículo nacional? Basicamente, sim. Nesse modelo idealizado, a educação deixaria de ser um monopólio ou um serviço público e se tornaria um mercado. Um mercado de educação. Um ecossistema de provedores de serviços educacionais competindo entre si por qualidade, preço, metodologia e inovação. E a responsabilidade final seria transferida do Estado para os pais. E que tipo de provedores seriam esses? A gente pensa logo em escolas particulares, mas imagino que a visão deles seja mais ampla que isso. Muito mais ampla. Eles descrevem um cardápio de opções, teria, claro, as escolas tradicionais, mas também tutores particulares, plataformas de ensino online com os melhores professores do mundo, pequenas cooperativas de pais. Pais que se juntam para contratar educadores. Isso. E, obviamente, o homeschooling como uma opção legal e respeitada. Os pais teriam a liberdade de montar o pacote educacional que achassem melhor para cada filho, sabe? Podendo até combinar modelos diferentes. Exatamente. Certo, a ideia é a liberdade total de escolha. Mas isso imediatamente levanta duas críticas clássicas que todo mundo conhece. A questão da qualidade e a da socialização. Sim. E o vídeo se antecipa esses dois pontos de forma bem estratégica. E como eles respondem? Sobre a qualidade, o argumento é uma provocação direta ao sistema atual. No Captatom, a qualidade não seria medida por uma prova do MEC ou um diploma do governo. E sim pelo quê? Pelo sucesso real do indivíduo na vida. Sua capacidade de resolver problemas, de criar, de se inserir no mercado.
O portfólio de um aluno com seus projetos e habilidades valeria muito mais que um certificado. E a regulação? Seria feita pelo próprio mercado. Escolas ruins, com métodos ineficazes, simplesmente iriam à falência por falta de clientes. Uma lógica de mercado pura e simples. E quanto à socialização? Esse talvez seja o argumento mais emocional, né? A ideia da criança isolada. E eles rebatem isso com força. O argumento deles é que a socialização da escola é, na verdade, artificial. Artificial? Como assim? Colocar 30 crianças da mesma idade, do mesmo bairro, numa sala fechada por horas, não seria uma representação do mundo real. A verdadeira socialização, segundo o vídeo, acontece de forma orgânica. Fora da escola? Fora da escola. Nos esportes, em clubes de leitura, no grupo de teatro, no trabalho voluntário, interagindo com pessoas de diferentes idades e contextos. Então eles invertem o argumento. A escola não seria a solução para a socialização, mas talvez parte do problema? Precisamente. O vídeo vai além e afirma que é justamente no ambiente escolar estatal que muitos jovens desenvolvem traumas sociais profundos. Nossa. É lá que lidam com o bullying, com a pressão para se encaixar em grupos. A tese deles é que uma criança em homeschooling, ao interagir com o mundo de forma mais livre, pode, na verdade, se tornar um adulto mais bem socializado. Então, para a gente amarrar tudo, a análise que a gente explorou hoje, baseada nesse material do Visão Libertária, constrói uma narrativa muito clara. Sim, muito coesa dentro da sua lógica. Ela diz que o Brasil está nadando contra uma maré global de liberdade educacional, insistindo em manter as famílias reféns de um sistema público que a fonte descreve como falido. E, ao mesmo tempo, punindo quem tenta escapar. Exato. E a grande solução proposta não é reformar, mas revolucionar, trocando o monopólio estatal por um mercado livre de educação. É uma visão provocadora, sem dúvida, que coloca o dedo em feridas reais do nosso sistema, mas que faz isso a partir de uma perspectiva ideológica muito específica e com soluções igualmente radicais. É um convite ao debate. Com certeza. Um debate sobre o papel do Estado, da família e da liberdade na formação das futuras gerações. O vídeo original, claro, termina com uma chamada para sua comunidade. E, inspirados por esse espírito, a gente lembra que essa conversa não termina aqui. De forma alguma. Se essa análise ajudou a organizar as ideias ou apresentou um novo ponto de vista, considere se inscrever aqui no canal que hospeda este áudio. Não esquece de ativar o sininho para não perder as próximas. E, claro, compartilhe com aquela pessoa que adora discutir grandes temas. A sua opinião nos comentários também é fundamental. A gente quer saber o que pensam e que outros assuntos gostariam de ver por aqui. E para deixar uma última provocação para reflexão, algo que o material nos inspira a pensar. Manda. A fonte que a gente analisou hoje, ela praticamente funde os conceitos de liberdade educacional e mercado livre. A solução para a liberdade é o mercado. Certo. Mas isso levanta uma questão, sabe? Será que esses dois conceitos são inseparáveis? Seria possível imaginar um modelo diferente, uma terceira via? Onde você teria liberdade. Onde a sociedade apoia e até financia uma pluralidade de escolhas, incluindo um homeschooling forte, mas sem necessariamente abrir mão de uma regulação pública ou de um papel do Estado como garantidor de equidade. Ou seja, liberdade com regulação, em vez de liberdade pelo mercado. Exatamente. É uma pergunta complexa e que talvez aponte para o futuro desse debate. Inscreva-se no canal Lau Geek e clique no sininho para não perder nenhuma novidade.